Foi. Boa noite, internautas, boa noite, ceareiros. É com muita alegria sincera e fraterna que estamos reunidos na noite de hoje para receber a nossa querida Ana Rosa Airão. E como sempre fazemos, vamos iniciar o trabalho com uma leitura de harmonização, cujo objetivo é nos ajudar a serenarmos, a sairmos do foco das questões materiais. Depois de um dia de labuta, todo mundo chega correndo do trabalho, mas nesses dias a gente chega feliz. A gente chega feliz porque vai conversar sobre aquilo que nós somos em verdade, vida, espíritos, a vida espiritual, a nossa essência espiritual. Vamos ler uma página de Mãos Unidas, livro de psicografia de Chico Xavier, que é um dos fundadores da nossa casa, e a autoria de Emmanuel. Esperança sempre. Ninguém sem esperança. Ninguém sem Deus. Contempla o céu nos dias em que a sombra te invada o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo céu, aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje te descerram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes. É provável que as tribulações diversas te sigam no encalço. Aguentas as incompreensões e dificuldades por conta própria, toleras lutas e problemas que não criaste, carregas compromissos e constrangimentos a fim de auxiliar aos entes queridos, ou erraste, talvez, e sofres as consequências das próprias culpas. Não importa. Entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam. Desliga-te, porém, de pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas, em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor e que te acendeu no pensamento a luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício. Onde hajas caído em desfavor de ti mesmo. Esse mesmo poder da vida, que regenera o verme, contundido e reajusta as árvores podadas, nunca te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que te assimiles o apoio plenamente, é imperioso te integres no sistema de trabalho do bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Recordemos isso e seja de que espécie for, a provação que te amargure as horas, continua trabalhando na sustentação do bem geral, porquanto se te ajustas ao privilégio de servir, seja qual for a prova em que te encontras, reconhecerás para logo que o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem a esperança e sem Deus. Gilmar vai fazer a nossa prece
e depois nós vamos apresentar os ceareiros à Ana Rosa. Vamos fechar os olhinhos, então, meus irmãos, para a gente fazer aquela nossa prece. Senhor Jesus, mestre e amigo de todas as horas, é com profunda gratidão, Senhor, que aqui nos reunimos essa noite para encher os nossos corações de esperança, através da Tua Boa Nova, ora, Senhor, complementada pelo Espiritismo, resgatando com pujança natural do início toda a verdade que nos trouxeste. Que nós possamos beber dessa fonte, matar a nossa sede, alimentar o nosso espírito, reforçando, Senhor, os nossos compromissos nessa existência com o trabalho e o serviço ao próximo. Ajuda-nos, Senhor, nas tarefas que nos cabem, para que não mais fujamos da trilha que tantas vezes abristes para nós. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos de pé ou de joelhos desconjuntados, mas caminhando sempre à frente, buscando a Tua luz. E na noite de hoje, Senhor, não vamos te implorar para que nos ouças, mas vamos pedir para que nos ajude a abrir ouvido para receber a Tua mensagem, a Tua voz em nossos corações. Agradecemos a oportunidade bendita que a Seara de Amor e de Luz e seus trabalhadores e amigos sempre nos proporcionam, de podermos estar unidos pelo amor do Cristo e através das benesses que recebemos e que ainda nem sabemos avaliar. Mas, de qualquer maneira, debruçamos a nossa cabeça e os nossos joelhos aos solos em profunda gratidão, porque estamos certos de que o amor infinito do Pai verte a todo instante sobre nós. Certos de que estamos, Senhor, sobre o Teu amparo, sobre a Tua proteção, certo de que a Tua luz se espalha sobre todo o orbe terrestre, nós pedimos permissão para começarmos os estudos dessa noite, pedindo que faça a morada em nossos corações, agora e sempre, que assim seja. Gilmar, muito obrigada pela prece. E, amigos queridos, é com muita alegria que nós vamos somente reapresentar, e até a redundância, uma velha amiga dessa casa. Com certeza, uma das velhas amigas de Emmanuel, que é o fundador espiritual da nossa Seara de Amor e de Luz, o nosso diretor espiritual, e que orientou toda a formação dessa pequena obra que Jesus nos dá a oportunidade de colaborar. Nossa Ana, todos sabem, é médica, é formada em medicina. A graduação foi feita pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e depois fez residência em pediatria no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Depois se tornou mestre e hoje é doutora. Professora da Universidade. Hoje, você tá ainda na direção do ambulatório, Aninha? Na coordenação do ambulatório? De neuropediatria. No ambulatório de neuropediatria. Você está na UERJ ainda? Não, só na Unirio. Só na Unirio, só na Unirio. Então, de coordenadora do ambulatório de neuropediatria da Unirio. Também está na coordenação do trabalho de medicina e espiritualidade da Unirio, não está? E também na CERJ, gente. E também numa porção de outros lugares. Se eu falei para vocês o currículo todo, eu vou roubar aqui um terço dessa palestra de hoje, mas eu posso contar para vocês que o trabalho que mais nos diz respeito nessa noite é o lindo trabalho de divulgação da doutrina que a Ana tem feito. Indiscutível currículo material, sem dúvida, de mérito próprio, de árdua conquista, nós bem sabemos, mas o trabalho que nos toca o coração é o trabalho na luta pela divulgação da doutrina. Nós temos acompanhado, nós da Seara, com muita alegria e com muita gratidão o trabalho que a SERJ tem feito, onde temos visto a Ana Rosa, seu irmão, trabalhando arduamente para nos trazerem constantemente palestras, temas, rodas de conversa e N outros trabalhos, além de congressos, onde podemos acompanhar oradores do Brasil todo,
num processo de troca extremamente rico e profícuo para nós que buscamos sempre ampliar o nosso escopo de conhecimento, que nos qualifique a podermos colocarmos-nos humildemente como divulgadores da Boa Nova. E a gente só pode divulgar o que conhece, o que não conhece um pouquinho, o que não estuda, a gente não pode divulgar. Não é? Então, nós precisamos sempre estar buscando conhecimento. Não basta o amor, é necessário a instrução, nos disse o codificador. Então, com muita alegria, a gente apresenta a vocês novamente a nossa querida doutora Ana Rosa Airão, e que nos brinda com a presença hoje, e que vai fazer uma palestra que eu vou deixar a Ana falar o título, Ana, porque eu achei lindo. Conta para a gente o título da palestra. Olha, a gente vai falar hoje. Primeiro, boa noite, né? Muito obrigada a todos. Uma alegria enorme estar aqui. Eu falo com a Lucila que sempre que eu venho aqui eu me sinto tão feliz, é uma alegria tão grande. A gente hoje escolheu um tema muito carinhoso, que é um tema que a gente vem estudando, né? E que é, vamos dizer assim, uma conjugação um pouco das nossas reflexões. Então, a gente sabe que nós temos várias vidas, né? O que a gente tem hoje é uma personalidade da Ana Rosa, mas a gente é muitas coisas, né? E, ao mesmo tempo, tudo é passageiro. Então, todos esses títulos que a Lucila trouxe, né? Eles são ferramentas que a Providência Divina vai nos permitindo ter para que a gente possa se desenvolver, possa fazer aquilo que nós precisamos para aprender, para crescer, e, ao mesmo tempo, também resgatar, porque quando a gente ganha muita ferramenta é porque a gente tem muitas responsabilidades, né? Então, ao mesmo tempo, para reescrever uma história. Né? O que a ciência está trazendo para a gente como argumentos, o que a gente tem visto de novidade, e fazer um paralelo um pouquinho com o conhecimento que a doutrina espírita traz para a gente, né? O conhecimento que a doutrina espírita traz para a gente. Então, a gente hoje vai conversar sobre o Evangelho e a ciência do amor. Quando a gente está falando, né, de Evangelho, a gente está pensando na mensagem de Jesus, a gente está pensando na Boa Nova. A palavra Evangelho significa Boa Nova. Qual foi a Boa Nova que Jesus veio trazer? Então, cada um aí na sua casa pode pensar o que a mensagem de Jesus trouxe de diferente. Hoje a gente está muito acostumado, né, num país que tem um grande número de pessoas católicas, de pessoas evangélicas, mesmo que a gente não tenha sido espírita ao longo de toda a nossa vida, provavelmente a gente já tinha ouvido falar de Jesus, nem que fosse como uma figura histórica. Mas, quando Jesus traz o Evangelho, e aí ele traz algo de diferente, esse evangelho que quer dizer Boa Nova. Então, a gente tem o livro de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, que é Boa Nova. Boa Nova é isso, é o evangelho, né? O que tem de diferente? Eu queria que cada um, eu sei que eu não estou podendo ver vocês, mas eu acho que a gente pode fazer esse exercício conjunto, né? Eu vou convidar vocês para irem pensando um pouquinho, compartilharem comigo alguns pensamentos, e até a gente, ao longo, assim, mais para o meiozinho do final da palestra, a gente vai compartilhar algumas músicas, vamos fazer assim, alguma reflexão. Eu queria que vocês pensassem o que é a boa nova que Jesus trouxe para vocês. Qual a diferença que conhecer o Evangelho, qual a diferença do que Jesus trouxe para vocês? Então, assim, eu, Ana Rosa, posso dizer, poxa, para mim, o diferencial da mensagem de Jesus é o amor, né? Um amor, assim, de doação total, um amor de dedicação total, um líder, né? Uma liderança que vem, mas que vem totalmente diferente, que é capaz de dar a sua vida, né? Como ele fala, né? Quem ama, aquele que ama, dá a vida pelos seus amigos, né? Ele é capaz de dar a sua vida, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, isso para mim me toca profundamente, sempre me tocou muito, me impressionou muito essa característica de Jesus, que é o quê? Uma mensagem permeada de amor, permeada de abnegação, permeada de dedicação total, onde ele dá a vida e, mesmo com toda a incompreensão, ele retorna para fortalecer os seus discípulos, para atender os caídos e espalhar, né, o Evangelho pelo mundo.
essa noção de Deus como um pai. Então, quando a gente está falando do Evangelho, eu não queria que a gente pensasse aqui numa questão hoje, né, teórica, dos livros da Bíblia, nem da nossa obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. É óbvio que a gente tem acesso à mensagem de Jesus através dessas obras. Se não tivesse o Novo Testamento, não tivesse os 4 evangelhos, a gente não tivesse os evangelistas, a gente não teria conseguido ter acesso à mensagem de Jesus. Mas não é hoje um evangelho teórico, é o que essa boa nova trouxe para a minha vida. O que esse evangelho de Jesus tem de diferente que me toca e me traz uma boa nova? Quando a gente começa a pensar nesses aspectos, a gente vê que a mensagem de Jesus, ela tem o amor, ela tem o perdão, ela tem uma busca da paz que está na construção do céu, do reino de Deus dentro de nós. Então a gente tem assim vários aspectos que são tão diferentes, né, daquele Deus do Velho Testamento, daquele Deus que castigava, que perseguia. Quando a gente tem assim um Deus que ele fala Pai Nosso, que é um pai comum, um pai coletivo, né? Essa força de amor que abrange a todos, que atende a toda a coletividade. Então hoje eu queria combinar com vocês para que a gente fosse ao mesmo tempo fazendo umas reflexões, né, em termos de o que é o Evangelho, essa boa nova para a gente. E, ao mesmo tempo, eu queria compartilhar com vocês algumas experiências para que hoje a ciência traz como importantes, como únicas, mas que a gente vai ver que já estavam lá com alguma sementezinha no Evangelho. Então, eu vou começar. Então, falei que hoje era uma palestra um pouco diferente, né? Normalmente eu trago um PowerPoint, trago muito texto. Eu hoje não preparei PowerPoint. Eu hoje resolvi trazer algumas músicas para que a gente possa compartilhar e refletir um pouquinho, né, sobre o que o Evangelho traz e digamos assim, hoje, coisas que a ciência está descobrindo no sentido do nosso interior, tá? Não coisas históricas, isso não, isso fica para uma outra oportunidade. Também muito interessante, mas não é. Então, eu vou compartilhar com vocês primeiro uma música. Peraí. Essa daqui. Essa música aqui se chama Mestre do Coração, é da Cacá Rezende, e é uma música que fala de Jesus. Então, se a gente vai começar a falar do Evangelho, a falar um pouquinho do que a mensagem de Jesus pode mexer com a gente, mexer com a nossa saúde, o que ela pode fazer de impacto no nosso cérebro, trazer um pouquinho dessa reflexão. O primeiro ponto é que a gente se conecte com esse Jesus, que a gente se conecte com essa mensagem. Quando a gente estuda o impacto da espiritualidade, já falei isso aqui outras vezes, né? Quando a gente estuda o impacto da espiritualidade, eu sei que tem algumas pessoas aqui que frequentam a casa que estudam isso muito profundamente também. Quando a gente estuda o impacto da espiritualidade na nossa saúde, né, na saúde do indivíduo, isso não depende de religião, tá bom? A gente tem 2 aspectos que são muito importantes quando a gente está falando de espiritualidade e religião. Um que é a religiosidade extrínseca. O que é religiosidade extrínseca? Religiosidade extrínseca é aquilo que a gente faz, que é o dia a dia, assim, o habitual da nossa religião. Então, assim, há rituais, coisas que são de costume, os laços sociais, as rotinas de atividades que a gente estabelece. Então, a gente sabe que a doutrina espírita não tem ritual, mas a gente tem algumas rotinas. Então, a gente costuma abrir toda reunião com uma página, com uma prece. Normalmente, uma reunião pública, a gente tem um estudo, uma palestra, depois a gente vai fazer mais uma prece para encerrar. Então, isso é uma rotina, né? A gente tem um grupo social, então é tão bom a gente se falar, a gente encontrar as pessoas, às vezes planejar eventos juntos, mesmo que sejam eventos para casa espírita.
fazer o chá fraterno, a gente fazer um encontro, como a Lucila falou aqui. Poxa, vamos juntos para um congresso, vamos assistir o material, fazer um estudo de um livro juntos. O coral, né? Que eu me lembro quando a gente... em breve eu espero que volte, mas quando a gente estava chegando para as reuniões de segunda-feira à noite, o pessoal estava ensaiando ali. Então, a gente tem essas atividades que são atividades criadas numa rotina de afazeres, numa rotina de metas, de obrigações, de compromissos a cumprir. Então, isso a gente chama de religiosidade extrínseca. Essas atividades todas, elas podem ser feitas com amor, né? Então, eu posso estar lá cantando no coral e aquela música, eu estou refletindo sobre a mensagem daquela música. Aquela música está me trazendo uma reflexão sobre a minha vida. Aquela música está me sensibilizando, né? Ali, movimentando as minhas emoções, movimentando as minhas vibrações para eu me sintonizar com algo superior, com os amigos espirituais, com Deus, ou com emoções superiores minhas mesmo. Quando a gente está fazendo a prece da abertura, a gente pode se interiorizar e focar no plano espiritual e se conectar. Quando a gente lê a página de abertura, a gente pode refletir sobre aquilo que foi dito e conseguir trazer uma conexão para o nosso dia a dia. E aí, quando termina a reunião, eu vou viver a minha vida e tudo aquilo está em mim. E eu vou, então, tentar no meu dia a dia colocar aquilo em prática, mudar minha maneira de ser, melhorar a minha maneira de me relacionar com as pessoas, ser mais caridosa. Então, quando a religião, aquela filosofia que a minha religião me traz, ela serve para mudar a minha maneira de ver o mundo, ela serve para mudar a maneira como eu sou e estou no mundo, a gente chama isso de religiosidade intrínseca. Quando eu estou só fazendo as coisas externas, posso estar fazendo bem feito, tá? Não estou dizendo que está fazendo mal feito, não. Pode estar fazendo super bem feito. Mas eu estou só preocupado com os aspectos externos, então eu estou lá ensaiando para o coral. Ao invés daquela música está me trazendo uma reflexão interior, está me despertando sentimentos, às vezes eu estou só preocupada com a parte técnica, né? Estou só preocupada com a minha aparência, quando for ter uma apresentação, como é que vai estar a minha aparência, como é que vai estar aquilo. E aí eu perco, né, o foco dessa mudança interior, que a filosofia, que a minha religião traz, que ela pode fazer, né? Que ela pode fazer por mim. E aí a gente chama isso de religiosidade extrínseca. Então eu chego, fecho meus olhos durante a prece, mas meu pensamento está lá fora. Às vezes eu estou, durante a prece, nem gosto que façam prece, porque a prece demora muito, podia começar logo a palestra. Então a gente não consegue se conectar com aquela filosofia, com aquela religião, com o que ela traz para mudar a nossa vida. Eu estou falando filosofia porque eu estou falando porque a ciência diz. A ciência diz que é só o espiritismo, é qualquer religião, e às vezes uma filosofia de vida, algo que traga sentido para a sua vida. Então, a religiosidade intrínseca, ela traz benefícios enormes para o indivíduo. Ela diminui a questão de câncer, risco de câncer, ela diminui o risco de depressão, diminui o risco de suicídio, diminui o risco de, se a pessoa tiver, digamos assim, um contato com as drogas, torna mais fácil que a pessoa consiga se libertar, né, da adicção, que é um problema de saúde também. Menor infarto, menor derrame. Então, isso tudo pela religiosidade intrínseca. Na religiosidade extrínseca, que é só esse viver para fora, né, fazer as coisas, mas não colocar, ter mudança interior, a gente não vê esses benefícios. E isso é uma estatística, né? Isso são trabalhos feitos com pessoas de várias religiões, onde você mede, você tem questionários, você tem maneiras de pesquisar qual é o índice de religiosidade intrínseca e o índice de religiosidade extrínseca. E quem tem maior índice de religiosidade intrínseca se beneficia mais, né, do que a pessoa em relação à sua saúde, do que a pessoa que só tem religiosidade extrínseca.
Então, a gente precisa, para aproveitar os benefícios do Evangelho, né? E eu falo esses benefícios físicos, que quando a gente está falando de infarto, de câncer, né? De tudo isso, eu estou falando de coisas que é muito mais fácil a medicina medir, mas eu também estou falando de algumas coisas muito subjetivas, como, por exemplo, qualidade de vida, né? Índice de bem-estar, tudo isso pode ser medido, né? Então, quanto a pessoa se sente bem com a vida que ela tem, o quanto ela se sente tendo uma vida com significado, o quanto ela acha que a vida dela tem qualidade, né? Eu acho que minha vida tem uma qualidade. Então, para a gente poder usufruir, a gente precisa se conectar interiormente. Os amigos espirituais, eles vão muito além do que a medicina pode ver, do que a ciência atualmente pode medir. E eles falam para a gente diretamente de quando a gente está numa prece sentida, de quando a gente está assistindo um estudo com uma conexão, com uma atenção interior, de quando a gente está colocando em prática aquilo que a gente estuda, o quanto isso nos beneficia espiritualmente, o quanto isso renova as nossas energias, nos liberta, né, das obsessões, nos liberta das questões até do passado, porque a gente não necessariamente veio para resgatar nossas faltas através da dor, a gente veio para aprender, então as faltas podem ser resgatadas através do amor. Muitas vezes o amor transforma, né? Uma programação, a pessoa reencarna com a programação de ter determinado desafio, passar por determinada situação difícil, determinada idade. Mas ao longo da vida ela aprendeu tanto, se dedicou tanto, foi tão amorosa, melhorou tanto, que quando chega aquela época, ao invés de ser um problema enorme, uma dificuldade enorme, um desafio enorme, às vezes é um desafio pequenininho que chega, porque ela já aprendeu. Então, isso tudo os amigos espirituais trazem para a gente. Então, eu queria, nesse momento, que a gente ouvisse um pouquinho a música da Cacá e a gente pensasse em Jesus. Era uma música que eu, por exemplo, não conhecia, conheci há pouco tempo, mas achei muito linda porque ela vai passando pelos ensinamentos, né? Por vários exemplos, várias histórias que Jesus contou. E eu queria que cada um agora, no seu lar, convidasse Jesus para estar ao seu lado. Ai, Ana Rosa, mas vou convidar Jesus para estar, né, na minha casa? Olha, os espíritos, né, de luz, eles conseguem se irradiar para vários locais ao mesmo tempo. A gente tem, assim, Jesus, o espírito mais evoluído que pisou sobre a Terra, ele com certeza consegue ser presente ao nosso lado e ser presente na casa da Lucila, na casa de cada um aí que estiver nos assistindo. Então, a gente vai convidar Jesus para estar conosco, enquanto a gente vai ouvindo a música da Cacá. E vamos pensar o que Jesus traz, né, dessa boa nova, o que é mais importante para o meu coração. Por favor, eu só vou pedir, se o som não estiver bom, para vocês me avisarem. Eu vi seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor criarem elo de alegria, de luz e caridade, e a terra inteira cantou fraternidade. Passou ali na tela, na mente, os seus passos por toda a
passou o filho pródigo, a força dos talentos, o bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. Passou ali na tela, na mente os seus passos por toda a Galileia, parábolas e atos. Passou o filho pródigo, a força dos talentos, o bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. Jesus, o roteiro de paz que a gente tanto quer. Então, né, Jesus vem para a gente nesse momento, né, na nossa casa, nos nossos lares, ao nosso lado, e trazendo para a gente algum aspecto muito especial dessa vivência intrínseca do Evangelho. Não é a caridade que nós fazemos, assim, que pode ser vista, mas o amor que é colocado naquela ação caridosa, né? O tempero de amor que é colocado naquela ação. Não é a quantidade de estudos que nós participamos, nem quantos livros nós já lemos, né? Nem quantos estudos, quantas palestras já fizemos. É
quanto essa mensagem ela nos tornou melhores, nos ajudou a evoluir e a ter uma vivência maior e melhor da mensagem de amor que Jesus nos trouxe. Então, essa é uma reflexão para que a gente possa usufruir de todas as oportunidades que o Evangelho de Jesus nos traz. No livro Renúncia, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e eu me emocionei muito quando a Lucila falou, né, do Emmanuel na abertura, porque eu me lembrei imediatamente de uma passagem, né, onde Alcione, na segunda parte do livro, capítulo 3 da parte 2, onde Alcione, eu não sei se vocês já conhecem o livro, recomendo que todos leiam. Vou dar um pequeno spoiler aqui. Digamos assim, a protagonista, o espírito, né, sobre o qual Emmanuel está jogando luz sobre a experiência, contando a história para a gente, é Alcione. Um espírito de alta evolução espiritual, mas que reencarna para auxiliar espíritos que ela ama muito, para que eles possam também caminhar, evoluir, né? Então a gente tem ali vários momentos da vida dela, desde a infância até o desencarne, e ali as experiências que vão se sucedendo. E durante esse período que está sendo descrito na parte 2 do livro, Alcione está numa casa trabalhando como governanta. É uma casa onde uma das pessoas, existe um casal que tem uma filha pequena, e esse casal é o pai dela com uma segunda esposa, mas ele não sabe que ela é filha dele. Ela sabe que ele é o pai, mas o pai acha que a primeira esposa dele e a filha morreram. Então ele se casou de novo, tudo isso, né, com aquelas histórias, aquelas tramas que a gente sabe. E a Alcione vai parar naquela casa, naquela residência, como uma empregada. E ela toma, né, ciência do que está acontecendo, mas ela resolve permanecer ali, trabalhando, ajudando, né, cuidando em silêncio, sem. E eles ali viviam muito infelizes, né, digamos assim, do ponto de vista emocional. Materialmente, eles tinham uma situação muito boa financeira, mas não existia um amor real entre aquele casal. O pai tinha uma conexão muito grande com a filha, cuidava da filha desse segundo casamento com muito carinho, muito amor. A filha era muito amorosa com ele, mas ele não se sentia próximo dessa segunda esposa e a filha também não se sentia próximo dessa segunda esposa. Então se vivia ali uma série de conflitos. E eles tinham por hábito estudar, né, o Evangelho, não estudar, mas ler eventualmente o Evangelho, só que eles não compreendiam por que era importante aquilo. E Alcione, que trazia toda uma vivência, um estudo desde cedo, né, da mensagem de Jesus, isso é uma herança espiritual. Então ela compartilha com eles a importância da gente estudar o Evangelho. Mas ela fala que na casa dela, eles faziam o seguinte, eles estudavam um versículo, uma frasezinha, né? Uma frase. E a frase, aquele versículozinho, aquela frase de Jesus, então às vezes rendia 1 dia, 2 dias, 3 dias de discussão. Ela tinha uma pessoa que era muito querida ali da família, que ajudava a mãe dela e ela que orientou, que é o Padre Damiano, que é uma das reencarnações do nosso querido Emmanuel. Então a gente tinha ali, né, aquele estudo do Evangelho de Jesus, um versículo. E aí ela diz para eles, né, nessa casa onde ela trabalha, a mensagem de Jesus, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Não adianta só que a gente conheça, não adianta só que a gente medite. Quando a gente sente, já é um passo a mais, mas a gente precisa trazer a mensagem de Jesus para a nossa vida diária. Então, Alcione diz ali, né, que nós, né, Jesus não veio
simplesmente para falar das alegrias, né? Quando a gente fala da Boa Nova, nem para dizer doçuras. Ele veio para nos convidar a nós nos modificarmos. Ele veio para trazer um novo exemplo de vivência. Então, ela dá o exemplo de Paulo de Tarso. O que seria de Paulo de Tarso se Jesus não tivesse aparecido e o convidado à mudança? Se Paulo não tivesse aceitado, como é que teria sido a vivência dele? Então, não importa o que nós fizemos, não importa quem nós fomos, nessa vida, em outra, isso não é importante para Jesus. O que Jesus deseja é que a gente conheça a Boa Nova e que a gente medite, que a gente a sinta e que a gente possa vivê-la. E isso é o que importa. E estamos todos caminhando para melhorar. Então, o que a gente também vê, né, nos estudos que têm sido feitos sobre as questões da meditação, principalmente, neurociência e meditação. Existem alguns estudos, eu não posso dizer que isso é generalizado, tá bom? Estou descrevendo aqui um estudo que fala estuda o cérebro de monges budistas, né? Pessoas que já meditam há muito tempo ligado ao budismo. E para essas pessoas, algumas áreas do cérebro são ativadas, que é uma área do pensamento, do raciocínio, uma área frontal, e algumas áreas, que são as áreas assim que conectam a gente com o espaço, né? Onde é que nós estamos localizados, a sensação do corpo no espaço, elas são um pouquinho menos ativadas, elas ficam ali mais lentas, mais adormecidas. Estudando a meditação das irmãs carmelitas, que estudam muito, e elas têm, né, no trabalho, pelo menos eles descrevem assim, né, das irmãs que foram levadas, convidadas e que aceitaram, eram irmãs enclausuradas, então que aceitaram sair para participar do estudo. Estudando o cérebro dessas irmãs, elas usavam uma oração repetitiva, né, uma meditação repetitiva no Pai Nosso. E ali também eram ativadas aquelas áreas da frente do cérebro, responsável pelo pensamento, mas eram ativadas áreas que tinham a ver com a atividade, com a conexão, com a ação, né, com a realização. E aí o autor, né, desse trabalho, ele fala o seguinte, né, será que assim, no budismo, quando a pessoa então é levada a se desconectar, né, das questões materiais, a pensar um pouco, transcender o tempo e o espaço, então algumas áreas do cérebro conectam ela com o ambiente e ficam mais adormecidas. E como as irmãs carmelitas estavam ali, aquelas pessoas daquele trabalho, meditando na oração do Pai Nosso, né? O Pai Nosso, ele fala sobre o pão nosso de cada dia, perdoar os inimigos, então ele nos traz um pouco para essa vivência na vida em comunidade, né? Na vida de relação. E aí ele especula que, então, as duas meditações ativam essa área da frente, que é do pensamento, né? De você estar ali ativo. Então, a meditação, ela é uma ação também, que ativa algumas áreas do cérebro, mas, ao mesmo tempo, dependendo da escola religiosa, da linha de meditação, você pode ter áreas diferentes do cérebro sendo trabalhadas. Então, olha que interessante, né? Nós precisamos de todos os tipos de atividade. Nós precisamos da atividade diária, de realizar, de estar ali, né? Pensando e nos conectando com a nossa vida. E nós precisamos também um pouquinho ter a oportunidade de experienciar essa meditação, essa reflexão que nos coloca um pouquinho fora do dia a dia, né, dos papéis que nós realizamos do ponto de vista material, para que nós possamos desenvolver diferentes aspectos do nosso pensamento, do nosso cérebro, da nossa experiência espiritual. Então, nós, como espíritas, não somos nem budistas, nem somos católicos. Nós somos convidados a transcender a vida material e nós somos convidados também a sermos ativos na nossa vida diária, a realizarmos as nossas atividades sob a ótica do Evangelho de Jesus. Então, que áreas cerebrais nós, espíritas, vamos estar ativando quando nós estivermos em momentos de reflexão profunda, tentando colocar todos esses aspectos em prática? Eu não sei dizer, mas eu acho que a gente pode pensar
que a gente vai desenvolver outros aspectos, né? Que a gente vai estar estimulando outras áreas do cérebro, ou essas duas, ou outras. Mas a gente está tendo a oportunidade de reencarnar como espírita, de viver uma outra experiência na nossa mente, uma outra experiência no nosso emocional, que outras religiões não podem nos proporcionar, porque cada religião acaba estimulando um determinado aspecto, né, daquela vivência para aquele espírito naquele momento. Então, eu queria convidar vocês para uma outra música, que para a gente pensar, né? A palavra de Jesus precisa ser conhecida, ela precisa ser meditada, sentida e vivida. Então, eu queria convidar vocês para o meditar e para o sentir. Mas eu vou convidar, né, alguém que foi um exemplo da vivência da mensagem de Jesus para compartilhar com a gente esses aspectos, e que foi um exemplo da religião católica, mas... Opa, tá aí, parei de compartilhar. Foi um exemplo da religião católica, mas que é um discípulo de Jesus, e eu estou falando de São Francisco de Assis. Agora, peraí, que eu preciso só... Opa, consegui. Então, eu queria que agora, Francisco de Assis, ele nos convida, né? Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Então, ele nos convida a pensar no amor, e onde é que a gente pode levar o amor, onde a gente pode levar o perdão, onde a gente pode fazer luz na escuridão. Então, eu queria convidar vocês para meditar nessa mensagem, deixar que ela entre, que ela sinta, e ela, desde já vai nos colocando no vivida, tá bom? Não sei, assim, como é que isso está aí batendo para vocês, mas vou dizer para vocês que me senti muito bem quando eu estava montando esse estudo, desejo muito compartilhar isso com vocês. Então, vamos meditar agora um pouquinho na mensagem que Francisco traz sobre Jesus. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida E a gente está chegando ao final. Opa, só fechar lá que eu não fechei o meu som. Levei até um susto. A gente está chegando ao final da nossa conversa, da nossa troca. E eu queria deixar para vocês aqui uma última reflexão que tem a ver, né, com a palavra de Alcione, né? Conhecer, meditar, sentir e viver a mensagem de Jesus. Que a mensagem de Jesus é a boa nova e ela precisa ser vivida com alegria. Mesmo nesses momentos tão tristes que nós estamos vivendo, né, algumas situações que nós estamos passando durante a pandemia, nós recebemos, né, o Espiritismo como o Espírito de verdade que vem trazer trazer novamente, renovar para nós a mensagem de Jesus, que é a boa nova. Então, que a gente possa também usufruir dessa alegria de ter esse conhecimento, de ter a certeza de que a morte não existe, de poder desenvolver a gratidão, de poder desenvolver essa nova, assim, essa maneira, esse bom humor no nosso dia a dia. E eu não vou colocar aqui, mas eu convido vocês a ouvirem, então vou deixar como trabalho de casa, por causa do nosso horário, a Canção de Deus, do Mileco, onde ele diz assim: você é uma canção que Deus canta. Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta. Ele gostou de compor você. Você é uma canção que Deus canta. Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta. Ele gostou de compor você. Toda vez que os sentimentos de alegria, de gratidão, de perdão, né, são despertados em nós, são liberadas no nosso cérebro substâncias que nos trazem bem-estar, que diminuem a dor física, que nos levantam o otimismo, que nos dão uma sensação de alegria, de bem-estar, que afastam a depressão. Então, nós precisamos viver com mais alegria, para que a gente possa usufruir dessa boa nova e de coisas que agora a ciência vem comprovando que, se a gente seguir a mensagem de Jesus, a gente vai estar se beneficiando de uma forma que a gente sequer imagina. Era isso, queria agradecer, Lucila. Vou mandar para a Lucila o link da música do Mileco para ela colocar no grupo do centro, que vocês devem ter, né, Lucila? Nós vamos colocar a música agora para o encerramento. Eu vou te pedir para colocar. Então Coloca, tá, você tá preocupada com todo o tempo horário. do mundo. Nada, nós temos... Olha,
Não foi o que nós falamos, a vantagem do home office é nós nos concedermos a bênção de podermos compartilhar esses momentos de luz, Ana. Claro que Então, vamos vamos colocar colocar aqui. lógico. Nossa! Então, olha, para quem não conhece, eu realmente, assim, é uma das músicas que eu acho que traz. Não sei se todos conheceram o Mileco. Mileco era músico, musicoterapeuta, deficiente visual. E o Mileco, ele trazia umas poesias em forma de música para gente, que é aquela música, né, que canta, o nome da música não é esse, mas assim, ele veio, né, Pão da Vida, Luz do Mundo. Aquela música é dele. Então, e essa música também, Canção de Deus. Então, eu convido agora quem está precisando encher o coração com um pouquinho de alegria. Aí eu vou dizer assim, liberar uma serotonina, liberar uma endorfina, para poder assim, se sentir um pouquinho mais leve. E vou dizer como, né, médium também, se conectar, abrir um pouco, né, a sua aura, o seu campo energético, para deixar que entrem alegrias também no nosso campo energético, no nosso perispírito. Para a gente ouvir agora a Canção de Deus e imaginar que o Mileco está cantando para a gente. Cada um imagina que está cantando assim, uma serenata do Mileco, assim, cantando para a gente, assim, na nossa frente. E a gente assim vai deixar essa alegria dele, que ele era uma pessoa assim, extremamente alegre, com um bom humor enorme, que a gente possa deixar essa alegria, né, entrar nas nossas vidas também. Então vamos ouvir aqui. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Ninguém traz o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem seu coração que só palpita no seu peito. Do poeta do infinito, você é perfeito verso, rima rica que faltava no poema do universo. Rima rica que faltava no poema do universo. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Ninguém traz o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem seu coração que só palpita no seu peito. Do poeta do infinito, você é perfeito verso, rima rica que faltava no poema do universo. Rima rica que faltava no poema do universo. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Muito bom, muito obrigada. Espero que vocês tenham recebido essas boas vibrações em seus lares, em seus corações, e que os cérebros já estejam aí trabalhando de maneira diferente, né? Ativando umas áreas que são áreas boas para a nossa saúde, desenvolvendo novas conexões e deixando que outras áreas que estavam precisando ser tratadas, estavam precisando se equilibrar, estejam nesse momento passando por essa
esse processo de equilíbrio através da mensagem de Jesus. Muito obrigada, Lucila, obrigada a todos por essa oportunidade. Ana, que banquete de luz, que alegria, que maneira doce. E posso dizer para você que eu estou com um pileque de serotonina, e é o melhor deles. Me sentindo absolutamente serena. A gente começou meio agitada, com dificuldade de conexão, a internet Concepção, é. foi. E aí veio essa palestra abençoada e a gente termina se sentindo a rima que faltava, essa canção que Deus fez. Não há coisa melhor na vida do que a gente saber que é obra do Criador e descobrir que a gente não pode dar errado, porque nós somos obras do Criador. E nenhuma expressão divina pode se imaginar, porque não concebe-se Deus errando. Então a gente ainda não está certo, é transitório, a gente vai encontrar o caminho certo, porque nós somos uma canção que Deus canta. Não é? E ele fez a gente assim, é uma canção que achei lindo, rima rica que faltava. Nossa, a autoestima está lá em cima. Você, amigo que está nos ouvindo, você é a rima rica que faltava. Que bom, Ana, que prazer em te ouvir. Num dia de muita alegria para todos nós ceareiros, nós inauguramos hoje uma página nova da Seara, chamada Seara Seara, que é onde a gente vai ter oportunidade de manter sempre uma lojinha virtual, onde vão ser expostos os trabalhos da turma da Maria Angélica. Nós temos nas casas de Maria Angélica, na casa ao lado, uma série de senhoras que buscou o seu espaço de criação para encontrar essa produção de equilíbrio, sabe, Ana? Onde elas fazem artesanato e todo esse material se converte para ajudar na manutenção das cestas básicas nas comunidades de Jacari, Gramacho, etc., nos trabalhos sociais da ponta, onde a gente trabalha na Seara. Então, elas entenderam que essa rima rica precisa produzir no bem para a gente poder buscar essa felicidade que a gente descobre que já está dentro da gente, é que a gente não sabe onde é que ela estava guardada, né? Porque somos filhos de Deus. E nós começamos o dia de hoje lendo uma página de Emmanuel, onde ele nos convida o tempo todo a não ficarmos sem esperança, a não perdermos a esperança, porque nós que nos reconhecemos como filhos de Deus, sabemos que por ele somos amados. Somos uma rica que faltava, e somos uma canção que Deus canta. Então não há por que mais a gente ter medo ou ficar triste, não é? Nós vamos então pedir à Ana, ainda explorando um pouquinho essa presença querida, que ela nos faça a prece de encerramento, e agradecemos a todos vocês que com alegria partilharam esses momentos tão gostosos de ouvirmos e cantarmos com o coração juntos, agradecendo a Jesus que nos concedeu essa oportunidade bendita. Querido Jesus, imensa gratidão pelo teu evangelho, imensa gratidão a Kardec, a toda a falange de espíritos que ajudaram a escrever, a trazer a doutrina espírita. Gratidão enorme aos pioneiros do espiritismo do Brasil, aos grandes exemplos que temos, em especial ao nosso querido Chico Xavier, que trouxe tantas obras e nos permitiu conhecer o nosso mentor Emmanuel através da sua psicografia. Então, agradecemos profundamente por todo esse manancial de alegria, de renovação que a doutrina espírita nos traz. Que cada um seja envolvido em seu lar, em sua casa, e que todos nós possamos levar para a nossa vida diária essa mensagem de alegria, de bom ânimo, de paz, lembrar de Ti e renovar as nossas esperanças. Muita gratidão. Ana, querida, um beijo. Uma boa noite a todos, obrigada pelo carinho, pela oportunidade. Uma boa noite. Boa noite, querida. Muito obrigada por tudo. A você, ceareiro, que participou conosco, muito obrigada. Lembrando que a palestra da nossa Ana Rosa vai estar disponível na página da Seara de Amor e de Luz no YouTube depois, para aqueles que não puderam participar conosco agora pelo Facebook. Uma boa noite, rimas ricas de Deus, que Deus nos acompanhe. Um beijo carinhoso. Tchau, Aninha.